Fala, gente! Meu nome é Rafael Quadros de Souza, eu sou advogado, especialista em direito tributário. Aqui no canal, nós vamos falar de direito tributário de uma forma leve e descomplicada. Tu está no Todo Mundo Entende Tributário. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim. Em outro vídeo, nós falamos sobre imposto de renda. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho mais específico: isenção de imposto de renda por doença grave. A isenção do imposto de renda visa desonerar o contribuinte numa fase complicada da vida. Todos sabemos que uma doença grave afeta não só o paciente, como a família. É um momento muito delicado. Esse assunto é antigo, já foi bastante debatido. Acontece que a lei ainda não está sendo cumprida na sua totalidade. Muitos aposentados, nos dias de hoje, ainda têm o imposto de renda descontado das suas aposentadorias, mesmo estando acometidos de doenças graves. Nós ainda recebemos muitas dúvidas de clientes no escritório, por isso a razão desse vídeo. A isenção do imposto de renda por doença grave está prevista na Lei 7.713 de 88, no seu artigo 6º, parágrafo 14. Eu vou dar uma lida aqui para vocês. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. Inciso 14. Os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia grave profissional. Aí o artigo lista uma série de doenças, E ao final ele conclui: com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Ou seja, conforme a própria lei fala, existem algumas condições para se conseguir essa isenção. A primeira condição é que os rendimentos têm que ser decorrentes de aposentadoria ou reforma no caso dos militares. A segunda condição é que o contribuinte tem que ser portador de alguma das doenças graves especificamente previstas na lei. Existe mais uma condição que é muito importante e muitas vezes não é observada. Essa doença grave, ela deve ser comprovada por um laudo médico emitido pelo Serviço Médico Oficial da fonte pagadora do contribuinte. Isso significa dizer que, se o contribuinte é aposentado pelo INSS, o laudo tem que ser emitido por uma junta médica do INSS. Se ele é reformado pelo Exército, esse laudo tem que vir do Serviço Médico do Exército. Muitos tentam pleitear essa isenção com o laudo de um médico particular. Esse laudo particular ele só vai ser complementar ao laudo médico oficial, mas o que vale mesmo é o laudo oficial. O que precisa constar nesse laudo para a concessão da isenção? Bom, primeiro precisa constar o diagnóstico da doença, com o código da CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Também precisa constar a data da eclosão da doença, ou seja, desde quando esse paciente está acometido dessa doença grave e qual o tratamento que ele está realizando. Uma dica muito importante: no laudo deve constar exatamente a doença que está elencada na lei, conforme o diagnóstico médico. Por exemplo, uma doença cardíaca pode não ser considerada uma cardiopatia grave. Outra dica muito importante: a doença grave elencada na lei muitas vezes é irreversível, então não precisa constar no laudo internações, cirurgias, só precisa constar mesmo o diagnóstico dessa doença. A data da eclosão da doença é muito importante no laudo. Por quê? Porque é a partir dessa data que será concedida a isenção para o contribuinte. Por exemplo, se o contribuinte está há 4 anos com uma doença grave, ele vai poder buscar o imposto de renda recolhido nesses 4 anos, observado o prazo prescricional de 5 anos. Ou seja, se ele está há mais de 5 anos com a doença, ele só vai conseguir buscar para trás 5 anos. Atenção! A isenção não se estende a todos os rendimentos do aposentado. A isenção deve ser pedida somente para os rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma. Não se esqueça disso. Quem decide sobre a concessão da isenção é a Receita Federal. Caso seja negada essa isenção e existam argumentos para recorrer, pode ser feito um recurso administrativo. Caso esse recurso administrativo não tenha sucesso, ainda há a possibilidade de se ingressar na Justiça Federal com o processo. Nesse caso,
Quem tem doença grave também tem direito à tramitação preferencial. Atente-se para isso. Uma última dica muito importante. Há casos em que a doença grave também provoca algum tipo de limitação física. E daí, nesse caso, os contribuintes podem até pleitear a isenção de IPI, IPVA e ICMS na compra de veículos. Essa é uma dica muito valiosa, mas será tratada num novo vídeo. Gostou do vídeo? Então te inscreve aqui no canal e dá um like. Já estamos preparando novos conteúdos. Qualquer dúvida que você tiver, faça as perguntas aqui no canal, porque aqui todo mundo entende tributário. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim.